Olá, estamos de volta aqui, né, para nosso estudo do livro O Cérebro da Criança. E hoje a gente vai comentar o capítulo 3, né, que vai falar sobre o andar de baixo e o andar de cima do cérebro. A gente já falou que o cérebro tem o lado direito e o lado esquerdo. E agora vamos falar sobre os andares do cérebro, né, como ele é dividido. E aí a gente vai imaginar esse cérebro como se fosse uma casa que tivesse o andar de baixo, né, tivesse o térreo e o primeiro andar. E aí esse andar de baixo, ele é mais primitivo e ele é responsável pelas funções básicas. Quais são essas funções básicas? Respirar, piscar, né? As reações inatas e os impulsos. Quais são essas reações inatas e esses impulsos? É aquele impulso de lutar ou fugir. E também ela é responsável pelas fortes emoções, principalmente a raiva e o medo, porque são essas emoções que fazem a gente agir muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, sem pensar, tá? Já o cérebro do andar de cima, ele vai ser mais evoluído. Por quê? Porque ele vai permitir que a gente veja o mundo de uma forma mais clara. E aí vai ocorrer processos mentais super complexos, como o quê? Pensar, imaginar, planejar. Então, são ações que a gente faz com mais consciência. E esse andar de cima, ele é responsável pela tomada de decisão, pelo planejamento de qualidade, né? O gerenciamento das emoções, a nossa autocompreensão, a empatia e a moralidade, né? Então, se a gente for imaginar essa casa, quando estamos construindo uma casa de primeiro andar, a gente começa a construir logo o primeiro andar ou o térreo? Lógico que é o térreo, né? E não é diferente com o nosso cérebro. Então, começa a ser desenvolvido esse andar de baixo, né? E lembrem-se, eu não estou falando da parte assim física especificamente, né? Mas as funções. E aí começa essa construção na parte de baixo e a parte de cima ela vai ser construída, né, de acordo com o tempo. E quando esse andar de cima ele está funcionando bem, então a pessoa consegue gerenciar melhor as emoções, pensar nas consequências, refletir antes de agir, leva em consideração o que as outras pessoas sentem, olha a empatia aí, né? E aí, com isso, vai ajudar a pessoa a prosperar nas diferentes áreas da vida e vai auxiliar também a sobreviver às dificuldades do dia a dia. E aí, lembra que eu falei no outro vídeo que o lado esquerdo demora mais a amadurecer que o lado lógico, né? O andar de cima também não é diferente. E aí eu disse que ia falar mais ou menos qual era a idade que tanto o lado esquerdo como o andar de cima, eles vão estar totalmente maduros. E, pasmem, somente aos 24 anos de idade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que a adolescência, né, os novos estudos descobriram que a adolescência vai até os 23 anos de idade, 24. E aí, as pessoas, como assim, né? Como assim? Mas é justamente esse estudo, ele vem mudar aí essa questão dessa idade, pensando na maturidade, certo? Na maturidade cerebral, tá? Então, como a gente vem vendo desde o início, né? Como os estudos do desenvolvimento vem evoluindo com relação ao tempo, tá? E aí a gente vai descobrindo coisas novas, né? Por isso que assim, que é tão interessante o estudo desse livro, né? E aí, quando a gente não utiliza esse cérebro do andar de cima, a gente perde o controle, a gente toma decisões ruins, a gente demonstra total falta de empatia e de autocompreensão também, que é muito importante que a gente nos compreenda, tá? E lembrando, por mais que essa parte, esse cérebro de cima esteja totalmente pronto, né? Se a gente não trabalhar, né, não exercitar ele, não vai adiantar, certo? Mas eu falo um pouquinho mais à frente que eu vou dar alguns exemplos. E aí, só que a gente precisa lembrar o quê? Vão existir algumas ações, né, algumas situações
que vai ser necessário a gente agir sem pensar. Então, um exemplo, quando a gente tá em perigo, então, tipo, eu tô andando numa calçada e de repente eu percebo que um carro, ele tá vindo em alta velocidade e ele vai passar por cima da calçada e pode me pegar. Então, eu preciso agir sem pensar, aquele pensamento racional. Eita, peraí, olha, lá vem o carro. Será que ele vai pegar em mim? Será que não? Não, nessa situação de perigo, a gente age assim, né, sem pensar. Então, tipo, mais uma vez, tô na minha casa, de repente, um animal peçonhento aparece. Então, tipo, eu vou ficar lá esperando ele vir. Ah, será que ele é venenoso? Será que não é? Não, eu vou agir, né? Mesma coisa um cachorro. Uma situação bem mais comum. Tô andando na rua, um cachorro vem correndo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar, ah, será que esse cachorro vem me pegar? Como é que eu vou fazer? Não, a gente vai, né, agir. Então, nesses momentos, é interessante que a gente haja assim, sem pensar. Mas, quando a gente não tá correndo perigo, o bom mesmo é a gente pensar antes de agir. E aí, lembra que eu falei que no livro são 12 estratégias, né? No capítulo anterior eu falei das 2 primeiras estratégias. Nesse capítulo tem mais 4 estratégias. E aí, uma delas vai ser envolver e não enfurecer. Como assim? Toda vez que a gente pede para a criança que elas nos convençam, ou a gente pede uma solução à criança. Então, um exemplo, às vezes a criança não quer fazer tal coisa. Aí, qual é de nós adultos? Peça a solução a ela para ver o que é que ela vai dizer, né? Porque quando a gente faz isso, a gente dá a chance da criança resolver problemas, tomar decisões, né? A gente ajuda que elas percebam que os comportamentos trazem as consequências, né? E também a gente ensina a elas sobre como o outro vai se sentir, de acordo com a decisão que ela vai tomar, tá? Então, isso não quer dizer deixar a criança fazer tudo, não. Lembrem-se, né? Tudo requer equilíbrio. Mas é importante que eles entendam as consequências das decisões que eles tomam, certo? E isso é importante a gente aprender desde criança, tá? Aí a outra estratégia é usar o perder. E que estratégia é essa? Esse cérebro, né, do andar de cima, nos autores ele fala assim, que ele é como um músculo. Quanto mais a gente utiliza ele, mais a gente consegue desenvolver ele. E ele fica mais forte. Quando a gente ignora, ele vai se desenvolver não muito bem. E aí vai perdendo essa força, essa capacidade funcional. Então, o que eu falei agora há pouco, né? É importante que a gente vá exercitando ele. Então, não é porque esse andar de cima, ele vai estar pronto aos 24 anos de idade, que eu não vou precisar estar exercitando ele, tá? Por quê? Porque esse andar de cima, ele estando forte, ele vai equilibrar o andar de baixo, que o andar de baixo ele é primitivo, lembra, né? Ele é primitivo, ele age sem pensar, certo? E esse andar de cima, ele é fundamental para essa inteligência social e emocional. E é uma boa base da saúde mental, certo? E aí, outra coisa muito importante é lembrar que as crianças aprendem muito, muito pelo exemplo. Então, tipo, se eu quero um filho honesto, eu preciso ser honesto. Se eu quero um filho generoso, eu preciso ser generosa, né? Se eu quero que ele respeite as pessoas, eu preciso ser uma pessoa que eu respeite também. E assim sucessivamente. E a mesma coisa com o uso do cérebro. Então, se eu quero que meu filho ele não haja com agressividade, então eu não vou ser agressivo, certo? Vamos para a próxima, né? A próxima estratégia, que é mover ou perder. Como assim mover ou perder? O movimento do corpo, ele afeta totalmente na química do cérebro. Então, o que é que acontece? Esse movimento pode fazer recuperar o equilíbrio. Que tipo de movimento é esse? Atividade física, né? E quando a gente fala atividade física, dizer, como assim? Criança fazer atividade física? Qual atividade física que a gente pode fazer com a criança, né? Para movimentar a criança? Pular a corda, pular a amarelinha, dançar com eles, fazer brincadeiras que façam movimentar. Então, é bem importante, certo? E aí, na realidade, eram 3 estratégias, né? Desse capítulo. E aí, no próximo capítulo,
nós vamos falar sobre como a gente integrar a memória, tá? Que é outra coisa que é muito importante do cérebro, tá certo? Então, espero que vocês estejam gostando dessa série. Pra mim tá sendo maravilhoso gravar, tá? Estamos já chegando bem pertinho do final. Mas, quando a gente terminar esse, vamos fazer outros, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.